Projeto Aqui apresenta Resíduos Químicos, parte 2. Resíduos são restos provenientes de quaisquer atividades ou processos de origem industrial, hospitalar, comercial, agropecuária, entre outras, e não são passíveis de tratamento convencional. Os resíduos gerados em laboratórios de química de ensino são resíduos complexos, provenientes de muitas atividades realizadas no laboratório e necessitam de um cuidado especial. Não deixe de assistir a parte 1 desse vídeo. Nele, abordamos alguns conceitos importantes sobre os resíduos químicos gerados no laboratório e também a parte inicial desse fluxograma. Segregação de resíduos químicos líquidos, resíduos perigosos. Nesse vídeo, iremos continuar a relatar as principais categorias de segregação de resíduos utilizadas nos laboratórios de Química da Unipampa Campus Itaqui. As informações a seguir foram baseadas no projeto de gerenciamento de resíduos realizado sob coordenação da professora Simone Norenberg. Os resíduos líquidos perigosos devem ser descartados em bombonas, devidamente identificadas para posterior tratamento e disposição final. Tenha cuidado na hora de transferir o seu resíduo para a bombona. Evite derramar o líquido pela parte externa do frasco. Caso isso ocorra, faça a limpeza imediatamente. Nunca ultrapasse 2/3 do volume máximo da bombona. Esse espaço vazio é necessário para caso ocorram liberação de gases e também para evitar o vazamento na hora de armazenar e transportar a sua bombona. Sempre verifique o rótulo da bombona. Ele deve ser compatível com o resíduo que está sendo descartado, para evitar reações químicas indesejadas. Caso você observar que no momento do descarte do resíduo ocorreu um aquecimento do frasco, a formação de gases ou ainda a deformação ou derretimento da bombona, comunique imediatamente o responsável pelo laboratório ou o seu orientador. Observe também o material que a bombona é feita. Esse material deve ser compatível com o seu resíduo. Por exemplo, frascos para resíduos orgânicos halogenados geralmente são de vidro, já que o clorofórmio, um reagente orgânico comumente encontrado nos laboratórios, é incompatível com os plásticos. Assim como a bombona para resíduos inorgânicos básicos geralmente é de plástico, visto que a maioria das bases é incompatível com o vidro. Na dúvida, sempre consulte a física dos reagentes químicos que você irá descartar. Mas como eu vou saber em que bombona eu devo descartar o meu resíduo perigoso? Bom, é bem simples. É só seguir o fluxograma. Lembrando que nós já explicamos no início desse fluxograma, na parte 1 do vídeo sobre resíduos químicos. Neste ponto do fluxograma, nós já identificamos que o nosso resíduo é líquido e ele é um resíduo perigoso. Então a próxima pergunta é: o meu resíduo é orgânico ou inorgânico? Lembrando de uma forma bem simplista que compostos orgânicos são aqueles que apresentam pelo menos uma molécula de carbono em sua composição, ligadas a outros carbonos e hidrogênios, como por exemplo os hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, aminas, amidas, éteres, ácidos carboxílicos, entre outros. Já os compostos inorgânicos são formados pela ligação de cátions e ânions e podem apresentar o carbono em sua composição também, mas esse não é o elemento principal. Seus principais compostos inorgânicos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Uma dúvida bem comum é: e se o meu resíduo tiver os dois? Por exemplo, em uma análise química você misturou um solvente orgânico com um ácido inorgânico. E aí, como é que eu vou saber para que lado devo seguir no fluxograma? Bom, é bem simples. Você deve considerar sempre o resíduo com maior toxicidade, ou seja, aquele que aparece primeiro no fluxograma. No exemplo que nós utilizamos, o seu resíduo deve ser considerado um resíduo orgânico, porque essa pergunta aparece primeiro no fluxograma, ok? Se o seu resíduo for orgânico, você deve verificar se existem halogênios em sua composição. Vale lembrar aqui que halogênios são elementos químicos que pertencem à família 7 ou ao grupo 17 da tabela periódica. Se a resposta para a pergunta tem halogênios for sim, então você deve considerar descartar o seu resíduo na bombona de resíduos orgânicos halogenados. Mas antes de descartar, você deve verificar a presença de peróxidos. Essa verificação pode ser feita de forma teórica, revisando os reagentes utilizados e as reações químicas envolvidas, ou através de um teste químico. Atenção!
Peróxidos orgânicos podem ser derivados de peróxidos de hidrogênio, éteres, tetrahidrofurano, entre outros. É possível realizar também um teste químico muito simples para identificar a presença de peróxidos em resíduos orgânicos. Para isso, coloque uma alíquota do resíduo a ser testado em um tubo de ensaio e adicione a ele 100 mg de iodeto de potássio e 1 ml de ácido acético. A presença de peróxido é detectada pelo desenvolvimento da cor amarela, que passa para um vermelho escuro. Você pode destruir este peróxido antes de realizar o descarte, deixando assim o seu resíduo mais seguro. Para ter acesso ao passo a passo detalhado do teste de identificação do peróxido e do procedimento de destruição do peróxido, acesse o site do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios da Unipampa, campus Itaqui. É muito importante identificar os peróxidos orgânicos presentes nos resíduos e destruí-los antes de armazená-los ou transportá-los, porque eles são termicamente instáveis e podem sofrer decomposição isotérmica e autoacelerável, criando perigo de explosão. Esses produtos também são sensíveis ao choque e atrito e podem conferir risco durante o armazenamento e o transporte. Se ao realizar esse teste você detectar a presença de peróxidos no seu resíduo com halogênio, você deve descartá-lo na bombona de resíduo orgânico halogenado com peróxido. Caso o teste dê negativo, você deve descartá-lo na bombona de resíduo orgânico halogenado. Você deve sempre verificar a presença ou não de peróxidos nos resíduos orgânicos em geral. Se você detectar a presença do peróxido no resíduo orgânico que não tem halogênios, você deverá descartar o resíduo na bombona resíduo orgânico com peróxido. Se o seu resíduo orgânico não tiver halogênio nem peróxidos, você deverá descartar na bombona com o rótulo resíduo orgânico. Agora, se o seu resíduo líquido perigoso não for orgânico, você deverá verificar a presença de metais pesados ou de elevada toxicidade em sua composição. Lembrando que, quimicamente falando, consideramos como metais aqueles elementos químicos classificados na tabela periódica, entre as famílias dos metais alcalinos terrosos, metais de transição e os semimetais. Mas grande parte desses metais não são perigosos. Os metais pesados são aqueles que podem ser definidos por sua alta capacidade de reagirem com outras substâncias químicas e também por não poderem ser modificados ou destruídos. Portanto, são definidos como bioacumulativos. Como exemplo de metais pesados e metais com elevada toxicidade, que devem ser descartados juntos ao resíduo metálico, nós podemos citar o cromo, o níquel, o cobre, o zinco, o arsênio, a prata, o cádmio, o estanho, o mercúrio, o chumbo, entre outros. Caso você tenha dúvida se o metal presente no seu resíduo é considerado um metal pesado ou de elevada toxicidade, consulte a FISPIC do reagente ou o site do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios da Unipampa, campus Itaqui. Todos os resíduos que contenham metais pesados ou de elevada toxicidade devem ser armazenados em bombonas devidamente identificadas. Dentre esses metais, devemos ter um cuidado especial com o mercúrio metálico. O mercúrio metálico é um líquido a temperatura ambiente, insolúvel em água, e por essas características deve ser armazenado em uma bombona separada dos demais resíduos com metais, identificado como resíduo de mercúrio. Os demais resíduos inorgânicos contendo metais pesados ou de elevada toxicidade devem ser armazenados na bombona identificada como resíduo inorgânico com metais. Se o seu resíduo inorgânico não tiver metais pesados ou tóxicos em sua composição, você deve verificar o pH desse resíduo para identificar se ele é ácido ou básico. Não é necessário realizar uma medição exata do pH, basta saber se ele é ácido ou básico. Para isso, você pode utilizar fitas de medir o pH, papel tornassol ou até mesmo soluções indicadoras, se o seu resíduo for incolor. Se o seu resíduo apresentar o pH ácido, ou seja, menor que 7, você deverá descartá-lo na bombona identificada como resíduo ácido. Agora, se o pH do seu resíduo for básico, ou seja, maior do que 7, você deverá descartá-lo na bombona identificada como resíduo básico. Pronto! Seguindo esse fluxograma, você identificou e descartou o seu resíduo adequadamente. A partir desse passo importante, é possível encaminhar o resíduo para o tratamento e disposição adequados. Pode
podem existir alguns resíduos específicos que não podem se encaixar nesse fluxograma, por apresentarem outras características. Nesse caso, consulte o responsável pelo laboratório ou o seu orientador. Lembre-se de sempre utilizar o EPI adequadamente ao realizar a sua análise e ao descartar o seu resíduo. Para saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos, acesse o site do Projeto Aqui. Esse material foi elaborado por discentes de cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa, dos campos Itaqui e Uruguaiana, supervisionados pela equipe técnica. As informações foram baseadas em procedimentos operacionais utilizados nos laboratórios de Química da Unipampa, campus Itaqui.